Então, bora lá, meus queridos. Mais uma aulinha aqui, né? Dessa vez vamos falar sobre o nosso terceiro tópico da prova, lei de Coulomb ou força elétrica. Para isso, coloquei aqui mesma coisa que fizemos em aula. A mesma. Para explicar a lei de Coulomb, eu vou começar com a balança de torção, que é esse experimento aqui, ó, de um jeito bem simples. O que ele consiste? Consiste num vidro, né, onde você tem aqui uma haste. E nessa haste é como se fosse uma manivela. Essa manivela pode girar nesse sentido aqui, ó. Olha aqui para minha câmera, como se eu fizesse isso aqui, ó, eu girasse ela. Preso a ela tem um fio e preso ao fio uma agulha. Quando isso aqui gira, o fio torce. Por isso que o nome é balança de torção. Quando o fio torcer, a agulha vai marcar um ângulo. Para cada quantidade de torção, ou seja, para cada força aplicada aqui nessa haste, eu vou ter um valor de ângulo. Então ele compara o ângulo à força. Simples assim. Tá, o que Coulomb fez? Carregou essa esfera aqui presa à balança com uma carga qualquer, vou chamar de quesão. E aqui uma esfera que está solta, está livre, essa haste aqui, carregou com carga Qzinho. É só para dizer que são diferentes, podia ser Q1, Q2, QA, QB, tanto faz. Partindo do pressuposto que elas são de mesmo sinal, quando eu aproximar as duas de uma distância d, o que Coulomb percebeu? Que aparecia uma força entre elas, e essa força era de repulsão. Ou seja, na medida que eu aproximava isso, esse cara começava a repelir. Quando ele repelia, torcia. Olha que bacana. Então o que Coulomb fez? Com a carga Qzão e Qzinho, ele percebeu um ângulo aqui, ó. E falou que esse ângulo está associado a uma força F. Aí ele foi lá, usando os métodos de eletrização, colocou uma carga aqui de 2Q e uma carga aqui de 2Qzinho, deixando a mesma distância D. O que ele percebeu? Que quando eu tinha o dobro das cargas, a força era 4 vezes maior a força inicial. Ah, então peraí. O que ele fez agora? Ao invés de dobrar, ele triplicou a primeira e duplicou a segunda e poderia colocar qualquer outro valor. O que ele percebeu? Que a força agora era 6 vezes maior. Com isso aqui, deixa eu só apagar essa paradinha para colocar um F mais bonitinho aqui, né? Que vocês merecem o melhor. O que ele percebeu nesse instante? Que a força aumentava com o aumento dessas cargas. Então ele percebeu o seguinte, meus queridos, que quanto maior o valor das cargas, maior o valor da força. Mas maior o valor da força de que maneira? Multiplicando o valor dessas cargas. Então, a força é proporcional ao produto das cargas. Guarda isso. A força é proporcional ao produto das cargas. Agora o que ele fez? Manteve as cargas e alterou somente a distância. Então, para uma distância D, associou-se uma força F. Agora, mantendo as cargas, uma distância 2D, ele percebeu que a força era 4 vezes maior, uma distância do dobro, ou seja, 2 vezes mais distante. Então ele percebeu que a força era 4 vezes menor. Uma distância D sobre 2, o que significa isso? A metade da distância. O que ele percebeu? Que a força era 4 vezes maior. Então o que Coulomb percebeu aqui? Que força e distância são inversos ao invés de ser diretos. Só que ainda tem essa paradinha do quadrado, ou seja, quando era 2 foi 4, quando era 2 foi 4. Então a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ora, eu vou reescrever isso agora de acordo com a lei de Coulomb. A força vai ser igual, vou tirar o sinal de proporcional, colocar o sinal de igual, colocar uma constante para validar isso, beleza? E escrever o restante que eu descobri. Q vezes Q dividido pela distância ao quadrado. A do A do A do é KQQD ao quadrado. O que é isso aqui? É a lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb fala? Que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado e depende do meio. Porque esse K aqui, ó, é uma constante. Beleza? Constante eletrostática, mas como eu estou com preguiça, escrever só constante do meio. O que significa constante do meio? Cada meio material vai possuir um valor dessa constante. Por exemplo, no ar ou no vácuo, essa constante vale quanto? 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Esquece essa unidade por enquanto, não estressa com ela, não estressa, só olha para aqui. Deixa essa unidade de lado.
No ar ou no vácuo, ó, no ar ou no vácuo, a constante vale isso. Em outros meios, a gente vai ter outro valor. Mas o importante é que na questão vai trazer para a gente qual que é o meio e vai falar qual que é essa constante. Beleza? Então decora comigo. Lei de Coulomb é só essa formuleta aqui, ó. A do A é KQQ d ao quadrado, ou seja, a força elétrica ou a força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. É uma grandeza vetorial, então tem uma série de coisinhas aqui que eu não vou entrar agora, vou deixar para as próximas aulas. Então, o que acontece? Eu vou ter lá, ó, duas cargas colocadas no espaço, separadas por uma distância d. Se essas cargas tiverem mesmo sinal, nós vamos ter entre elas força de repulsão. Aqui eu vou escrever Qzão, aqui eu vou escrever Qzinho. Mas é só para dizer que aqui é uma força, que é uma carga, que é outra. Poderia ser Q1, Q2, QA, QB, tanto faz. Se as duas têm mesmo sinal, vai aparecer entre elas força de repulsão, força F, igual nas duas, independente do valor das cargas. E como é que calcula essa força? KQQ sobre D ao quadrado. Beleza? Um abração para todo mundo, até a próxima.